Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Boa noite, professor. Todo mundo está me ouvindo? Sim, estou. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, professora. Vou compartilhar aqui a tela, tá? E a gente já vai dar início à nossa aula. Tá, gente, então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre antimicrobianos, os principais antimicrobianos do tipo antibacterianos. Falamos sobre o seu mecanismo de ação, né? Desses antimicrobianos, os principais utilizados na clínica. E hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de resistência a esses antimicrobianos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ativar o microfone, tá? Se não tiverem dúvidas, não quiserem fazer nenhum questionamento, mantenham o fone desativado para que a gente não tenha interferências, interrupções na nossa aula. Mas a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, é só ativar o microfone que a gente vai tentar aqui sanar as dúvidas de vocês, tá? O importante para mim é vocês estarem entendendo, não só eu falar e vocês estarem voando aí sem me entender, certo? Ainda mais um assunto desse que é um pouquinho complicadinho, só um pouquitinho, tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre os antimicrobianos, né? Então, quem foi, na verdade, o personagem principal da nossa aula passada? Agora podem falar. Quem foi? A gente falou muito de quem? Hein, gente? Quem foi o personagem principal da nossa aula passada? Algum corajoso para falar? Pode errar. Não? Ainda estão aí? Foram tomar um cafezinho. O personagem principal da nossa aula passada eram quem? Os antimicrobianos, né? Os antibacterianos, que é o foco desse nosso primeiro bimestre para a nossa primeira avaliação. Nós estamos focando nas bactérias, então falamos de antibacterianos, ok? Então, na aula de hoje, quem é o ator principal, né? Quem é o protagonista? Agora são as bactérias, né, os micro-organismos, porque a gente vai falar sobre os mecanismos que esses micro-organismos criam para poder combater os antimicrobianos e continuarem sobreviventes, né, continuarem vivos, continuarem resistindo. Por isso, o tema da nossa aula são mecanismos de resistência. O que esses micro-organismos, o que essas bactérias fazem para se manterem vivos, né, para não serem destruídas pelos antimicrobianos. Então, o personagem principal da nossa aula de hoje são os micro-organismos, mais especificamente as bactérias, certo? Então, o que seria o mecanismo de resistência? Qual seria um conceito? Quem pode falar aí? Um conceito de mecanismo de resistência. Quem pode falar? Ainda temos poucas pessoas na sala. Como é a pergunta, professora? Qual seria um conceito? O que é mecanismo de resistência aos antimicrobianos? Mecanismo de resistência de micro-organismos aos antimicrobianos. O que seria isso? Qual seria um conceito? Será que seria a capacidade da bactéria possuir a capacidade de sobreviver, mesmo quando são utilizados antibióticos? A capacidade que elas têm de resistir, mesmo a pessoa tomando os antibióticos.
Thelma, o que você falou não está errado. Só falta a gente dar uma reformuladinha, né? Então, se ela tem a capacidade de resistir, é porque ela desenvolveu, né, mecanismos para isso. Então, para ficar mais bonitinho o conceito, o que seria mecanismo de resistência? São formas desenvolvidas pelos micro-organismos, o foco da nossa aula, no caso, as bactérias, né? Então, formas desenvolvidas pelas bactérias ou pelos micro-organismos de driblar quem? De quem elas querem fugir? Dos antimicrobianos. E como é que ela vai driblar, né? O que é esse driblar? Driblar é evitar a morte. Ela não quer morrer, então driblar é evitar a morte e também evitar que os antimicrobianos inibam o crescimento dela. Porque quais são os objetivos de um antimicrobiano? Lembrem, vocês lembram? É matar, né? Ou inibir o crescimento daquele micro-organismo. Ou seja, inibir que ele prolifere, né? Que ele aumente a sua população. Ok? Quem aí quer morrer? Ninguém quer morrer. Vocês já querem morrer cedo? Sem se formar? Eu não. Não, né? Ninguém quer morrer. Então, as bactérias também, elas não querem morrer. Tá? Elas não querem, elas querem viver, elas querem continuar fazendo mal aí no paciente. Isso é ruim para o paciente, mas para ela é ótimo, porque aquele é um ambiente que ela encontrou para proliferar, né? Para aumentar a sua população, para se alimentar. Ela nem sabe que ela está causando mal, na verdade. Ela só quer viver. E o paciente quer o quê? Quer que ela morra, né? Aí já são os dois contrapontos da história. Então, se ela quer viver, ela vai procurar resistir. E isso que é o mecanismo de resistência, tá? Então, tá aqui o conceito. Então, o que é o mecanismo de resistência? Formas desenvolvidas pelos micro-organismos de driblar, né? Quando o jogador lá, o atacante, quer fazer o gol, ele tem que passar por quem? Quem gosta de futebol aí? Ele tem que driblar quem? O atacante. Para fazer o gol. Tem que driblar os zagueiros, né? Então, nessa analogia, quem seriam os zagueiros? Os antimicrobianos. Quem seria o atacante? A bactéria, o fungo, o vírus. Né? Ele tem que driblar o zagueiro para poder chegar no gol, ok? Qual seria o gol nesse caso aqui? Continuar vivo, né? Resistir, certo? Conseguiram entender essa analogia? Sim ou não? Sim, professor. Tudo tranquilo? Tá, então são formas desenvolvidas pelos micro-organismos de driblar, né, os antimicrobianos. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa conhecer quais são as condições para que um antimicrobiano seja bom, seja excelente. Porque conhecendo o inimigo, a gente vai saber como combatê-lo. Ok? Então, quais são as 3 condições para um bom antimicrobiano? Estão aqui elas. A existência de um alvo. Tá? A gente viu na aula passada que os antimicrobianos, eles apresentam alvos. Certo? Citem aí um alvo presente em bactéria, um alvo bacteriano para antimicrobianos, para antibacterianos. Qualquer um que vocês lembrem aí. Meio ponto para quem acertar? Acabou o tempo. Parede celular, gente. Parede celular não é um alvo onde alguns antimicrobianos agem? Qual é o principal antimicrobiano que atua na parede celular? São os beta-lactâmicos, tá? Então, os beta-lactâmicos têm um alvo? Tem. Então, uma das condições para um bom antimicrobiano é a existência de um alvo. Tem que ter um alvo. Se não houver um alvo, como é que o antimicrobiano vai atuar? Não tem como. Outra condição, capacidade de atingir o alvo. Além da existência de um alvo, o antimicrobiano tem que conseguir chegar nesse alvo. Ele tem que ter capacidade de atingir o alvo. Porque não adianta ter o alvo se esse antimicrobiano não consegue chegar no alvo. O alvo vai ficar lá, né? E se ele não chegar no alvo, nada vai acontecer. A bactéria vai continuar
viva. Então, tem que ter o alvo e o antimicrobiano tem que conseguir chegar nesse alvo. Até aí tudo bem? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim ou não? Hein? Olha, vocês estavam mais participativos na aula passada. Outra condição, gente. Os antimicrobianos não podem ser inativados antes de atingir o alvo. Qual é o grande objetivo desse antimicrobiano? Chegar no alvo e exercer o seu efeito. Então, existência de um alvo, uma primeira condição. Capacidade desse antimicrobiano chegar no alvo. A terceira, ele não pode ser inativado. Ele não pode ser degradado, inativado antes dele chegar no alvo. Certo? E o que a bactéria, conhecendo a bactéria, né, ardilosa, inteligente, o que ela vai procurar fazer? Ela vai tentar evitar o quê, gente? Que o antimicrobiano atinja o alvo. Ela vai fazer de tudo para que esse antimicrobiano não chegue no alvo. Porque se ele não chegar no alvo, o que acontece? A bactéria morre ou ela sobrevive? O que vocês acham? Sobrevive. Sobrevive, porque se ele não vai chegar no alvo, ele não vai degradar o alvo, ele não vai inibir a enzima que participa de uma ação, ele não vai conseguir exercer a sua atividade, que é atingir esse alvo para poder levar à morte ou à inibição do crescimento daquele micro-organismo. Certinho? Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui com alguns pontos importantes, algumas considerações interessantes. A primeira delas é que as bactérias, elas podem ser classificadas em sensíveis e resistentes. Agora eu pergunto para vocês, o que são bactérias sensíveis? O que vocês acham? São aquelas que não sobrevivem pelo uso do antibiótico? Isso, muito bem. São aquelas que sofrem a ação do antimicrobiano, né? São aquelas que vão ser sensíveis à ação. O antimicrobiano vai chegar lá e vai conseguir exercer o seu efeito nelas. Tá? E as resistentes? O que seriam as resistentes? São aquelas que, mesmo tomando os antimicrobianos, elas sofrem mutações. Então, elas têm a capacidade de sobreviver, mesmo sendo a pessoa usando o antibiótico. Isso, elas criaram resistência, né? Se ela sobreviveu a um determinado antibiótico, é porque elas criaram resistência a ele. Tá? Elas podem ser resistentes a um, mas sensíveis a outro. Mas uma bactéria resistente é aquela que não sofre a ação de um determinado antimicrobiano. Ok? Até aí tudo bem, né? Sim. Outro ponto, gente. Antimicrobianos induzem ou não induzem resistência? Resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos. Eles induzem, gente? O que vocês acham? Eu acho que depende, né? A pessoa fazer o uso, se esse antibiótico não for direcionado ao alvo, elas vão criar resistência, né? Aí se a pessoa começar a tomar, não? Não. Não sei, então, professor. Só tem uma resposta, sim ou não. Induz resistência ou não induz resistência? Acho que sim. Não. Quem prestou atenção na minha aula passada, a gente falou sobre... Ah, não foi com vocês. Não, foram com vocês, sim. Na nossa aula passada, a gente falou sobre a resistência em relação a antimicrobianos. Eu já adiantei para vocês que antimicrobianos não induzem resistência. O que eles fazem? Eles apenas selecionam os resistentes, né? Que existem ali, que estão ali numa população. Então, eles não induzem resistência. Eles selecionam os mais resistentes dentro de uma população. E quem é o responsável por criar resistência, né? Por dar origem à resistência a um micro-organismo?
O que origina a resistência? Essa é a pergunta. O que dá origem? Já que os antimicrobianos não fazem isso, eles só selecionam. O micro-organismo resistente, ele já estava ali. O que o antimicrobiano fez? Selecionou, matou as sensíveis e deixou as resistentes vivas para proliferar e continuarem habitando ali aquele ambiente. Então, a pergunta para vocês é: o que cria resistência? O que dá origem à resistência? Como é que a bactéria adquire resistência? Seria alteração, Vai, alteração Thelma, na você está no caminho. permeabilidade da membrana? Não. Não. Isso daí a gente vai ver o que é. A Thelma já leu, ela já se adiantou aí. Nós vamos chegar lá, Thelma. Isso daí é como ela expressa a resistência. Mas o que cria a resistência? O que dá origem à resistência? Professora. Oi, Alô. como é seu nome? Zenilde, é o DNA, por um acaso? Olha, Zenilde está chegando lá. Tem DNA, caso... tem DNA na parada aí. Peraí, o que tem que acontecer? Será que não é a mutação do DNA? Isso, palmas, muito bem. São alterações genéticas, né? Alterações na molécula de DNA. Ou seja, mutações. Essas mutações, elas podem ser no DNA cromossômico, elas podem ser essa alteração, né, no patrimônio genético daquele indivíduo, daquele micro-organismo. Pode ser por aquisição de plasmídio de resistência e pode ser também por transposições, é o que a gente vai ver aqui, ó. Então, no caso também, professor, por acaso seria, digamos assim, uma espécie diferente, digamos, mais ou menos, da bactéria? Não é espécie diferente, tá? Essa mutação, alteração no material genético, ela não chega nesse nível a ter capacidade de mudar a espécie, tá? Mas ela traz uma informação nova para aquela espécie. Digamos, a espécie lá de Streptococcus aureus. Tem espécies de Streptococcus aureus que são resistentes à penicilina e espécies que não são resistentes, ou seja, a mesma espécie, um grupo é resistente e um grupo não é. Porque o grupo resistente, ele tem essa resistência, porque em algum momento da vida dele, no momento da replicação, ou por meio do compartilhamento de plasmídio de resistência com outra bactéria, ele adquiriu essa resistência. Tá? Uma alteração no material genético que trouxe para ele, produziu uma nova enzima, uma nova proteína que proporcionou resistência quando, em um momento anterior, ele não tinha. Tá? Então, não ocorre mudança na espécie. A espécie é a mesma, só que tem espécie resistente e espécie não resistente. Isso vai depender das mutações, né, das alterações genéticas. Certo, Zeneide? Tá, então vamos continuando. Obrigada, professora. Então, nunca mais esqueçam, tá, gente? Quando vocês estiverem aí já atuando, estiverem trabalhando no hospital, né, na farmácia hospitalar, conversando com o médico, conversando com o enfermeiro, ou até mesmo atendendo lá um paciente na farmácia, né? Então, saibam, se um dia alguém perguntar para vocês, ou se a discussão envolver resistência, nunca digam que antimicrobiano induz resistência, tá? Antimicrobiano não induz resistência. E essa informação errônea que muitas das vezes até profissionais da área da saúde, ou por não saberem, tá? Ou por se expressarem mal, acabam passando essa informação. O indivíduo piorou porque o antimicrobiano induziu resistência durante o tratamento dele. O antimicrobiano induziu resistência ali no fulano de tal, e aí uma bactéria resistente proliferou, e aí o indivíduo piorou o seu quadro. Então, nunca mais esqueçam, antimicrobiano não induz resistência. O que eles fazem? Selecionam os micro-organismos mais resistentes em uma população. Certo, gente?
Mais um exemplozinho aqui para vocês, para ficar bem claro, tá? Para que vocês entendam. Digamos que um paciente, ele estava com uma infecção por Streptococcus pneumoniae, tá? Digamos, uma meningite ali causada por Streptococcus pneumoniae. E aí ele foi tratado com penicilina, né? Um beta-lactâmico. Esse paciente, ele não seguiu o tratamento à risca, certo? Ele começou a tomar, e aí, quando ele sentiu a melhora no quadro, né? Sei lá, 4 dias de tratamento, ele começou a se sentir melhor. Por quê? Porque houve uma redução na quantidade, na carga bacteriana. Porque ele foi tratado, né? Foi administrado um antibacteriano a ele. Tá? Eu não falo, a gente tem que tomar cuidado agora quando a gente for falar antibiótico, porque vocês sabem que o conceito de antibiótico não tem nada a ver com o antimicrobiano em geral, tá? O antibiótico é apenas um tipo de antimicrobiano, porque o antibiótico ele é o quê? É uma das expressões que a gente pode usar para antimicrobiano, porque o antibiótico nada mais é do que uma substância que tem um efeito antimicrobiano e que é produzido naturalmente no interior de micro-organismos. Vocês lembram isso da nossa última aula, né? Lembram? Quando a gente fala antimicrobiano, a gente já está falando do termo geral, né? Antimicrobiano sintético, que é o quimioterápico, o antibiótico, que é o natural, e o semissintético, tá? Então, é sempre bom a gente falar antimicrobiano. Então, esse paciente tomou e se sentiu bem, né? Houve uma redução de carga bacteriana, certo? E aí ele resolveu parar. Ai, já estou bem, estou curada. E o que acontece pouco tempo depois, algumas semanas depois? O paciente começa a ter uma piora, né? Um agravamento no quadro sintomático. Por quê? O que aconteceu ali no momento que ele tomou aquele antimicrobiano? O antimicrobiano matou as bactérias sensíveis. A bactéria sensível àquele antimicrobiano utilizado morreu. Mas a bactéria que sofreu uma mutação, uma alteração no seu patrimônio genético e tinha um elemento, né, uma proteína, uma enzima de resistência àquele antimicrobiano, ela morreu? Não, ela continuou vivinha da Silva. E como ela estava vivinha, ela começou o quê? A fazer filhinhos, né? A se dividir, a proliferar e aumentou a sua população. Com isso, a carga, né, bacteriana, ela começou a aumentar novamente. E o paciente começou a piorar. E quando ele tomava aquele antibacteriano, né, aquele antimicrobiano que ele tomou de novo, voltou ao tratamento, não fez mais efeito nenhum. Por quê? Porque aquele antimicrobiano não faz efeito naquelas bactérias resistentes. Então, agora, me respondam, esse antimicrobiano que o paciente tomou, ele induziu resistência? O que vocês acham? Foi ele que induziu? Ele que tornou a bactéria resistente? O que vocês acham agora? Não, porque eles não induzem. Não, eles não induziram. O que ele fez? Selecionou, né? Matou a sensível e deixou as resistentes surgirem, né, das cinzas. Deixou elas vivinhas da Silva. Certo, gente? Outra analogia, assim, trazendo para vocês. Imagine que a pandemia acabe e aí todos vocês estão aqui, está caindo uma chuva lá fora. E aí uma parte da sala, a maioria não tem sombrinha e apenas 5% da turma, das pessoas da turma de vocês tem sombrinha. No momento em que não tinha chuva lá fora, quem tem sombrinha precisava usar a sombrinha? Vocês acham? Não está chovendo. Não, né? Mas a partir do momento que choveu, quem é que está preparado para receber a chuva? Quem tem sombrinha. Quem tem sombrinha. Então, quem tem a sombrinha vai logo cedo para casa. Quem não tem vai continuar aqui esperando até passar. Tá? Assim são as bactérias resistentes. Elas têm algo a mais. Elas têm um elemento surpresa
para que quando elas estiverem em uma condição desfavorável, elas consigam resistir. Certo, gente? Tudo bem? Então, vamos adiante. bem. Deu para entender, né? Deu sim. Sim, deu sim, professor. Então, vamos lá. Então, antimicrobiano não induz resistência. Então, quem é que induz resistência? Quem é que cria resistência? Como a Zaneide já tinha falado anteriormente, né? A aquisição de resistência é decorrência de uma alteração genética, ou seja, de mutação. Alteração é sinônimo de mutação, ou seja, mutação genética. Essa alteração genética, ela pode ser no DNA cromossômico, tá? Mutação no DNA cromossômico. A bactéria pode se tornar resistente por meio da aquisição de plasmídio, tá? Plasmídio de resistência. Ou por transposições. Quem são as transposições? São fragmentos móveis de DNA que ficam se movimentando ali no DNA cromossômico e que eles podem se intercalar, certo? E plasmídio, ainda lembra o que é plasmídio lá do terceiro semestre? Plasmídios são pequenos fragmentos circulares de DNA presentes nas bactérias, tá? E existem plasmídios que são de resistência, outros não. Tanto a resistência cromossômica como a extracromossômica, ou seja, resistência cromossômica, é aquela proveniente de mutação no DNA cromossômico. Como a extracromossômica, que é aquela proveniente de plasmídio, tá? Podem ser transferidas de uma bactéria para outra. Ou seja, tem uma bactéria resistente e eu tenho uma sensível aqui. A resistente pode transferir resistência para a sensível. E a sensível, que não era resistente, passou a ser resistente. Certo? A transferência genética pode ser de 3 tipos: conjugação, transdução e transformação. Vamos falar sobre cada um desses 3 tipos. Na conjugação, como o próprio nome já diz, há uma conjugação, né? Uma aproximação das bactérias, da doadora e da receptora, da que vai doar a resistência e da que vai receber aquele elemento de resistência. Para que elas possam trocar essa resistência, é necessária a presença de uma estrutura que vocês viram na aula passada. Quando nós falamos das estruturas, né, da morfisiologia das bactérias e arqueias, nós falamos de uma estrutura utilizada na transferência genética. Uma estrutura proteica, tubular. Quem lembra aí? Meio ponto para quem acertar. Acabou o tempo. É o pili, tá? O pili é uma estrutura semelhante a um tubinho em que cada uma das bactérias, elas pareiam esse tubinho, como vocês podem ver aqui, ó, esse canal, e aí elas vão trocar resistência, né? Vão trocar elementos de resistência, vão trocar plasmídio ou até mesmo o DNA cromossômico. Então aqui, ó, nessa parte aqui do exemplo, da figura, nós temos a bactéria doadora e a bactéria receptora. A bactéria doadora está transferindo, ó, um plasmídio de resistência para a bactéria receptora, que era sensível, agora ela se tornou resistente. Imagine que nesse plasmídio aqui esteja o gene que codifica a transpeptidase. A transpeptidase, a penicilase, tá? Transpeptidase é a enzima onde a penicilase, ela vai, ela não vai atuar na transpeptidase, já estou pensando já em mecanismo de ação já lá. A penicilase, tá? Imagine que tem um gene que codifica a penicilase. Tem alguém que está com o fone, com o microfone ativado, tá? Desative, por favor. Está tendo interferência. Então, imagine que nesse plasmídio esteja o gene da penicilase. O que a penicilase faz? Ela degrada o anel beta-lactâmico, ela é uma enzima de resistência a que antimicrobiano? A penicilina, né? Ela vai degradar o anel beta-lactâmico da penicilina. Então, logo, essa bactéria vai ser resistente à penicilina, que é um beta-lactâmico. Ok? Aqui nós temos também um outro exemplo, mostrando também a conjugação em que ocorreu
a transferência do DNA como um todo. Certo, gente? De uma bactéria resistente para uma bactéria sensível. Então, esse tipo de transferência genética é chamado de conjugação. Na conjugação, envolve a participação de pili, que é uma estrutura de transferência genética, tá? Uma estrutura tubular proteica. Todo mundo entendeu aqui a transferência genética por conjugação? Sim ou não? Para a gente passar para a próxima. Dormiram? Professora, explique de novo, por favor. Tá. Então, aqui nós temos o mecanismo de transferência genética. Como assim transferência? Tem uma bactéria resistente que vai transferir resistência para uma bactéria sensível. De que forma? Transferindo plasmídio de resistência ou transferindo DNA cromossômico. Na conjugação, as bactérias têm que se aproximar. Elas vão se aproximar e emitir uma estrutura proteica chamada de pili. Tá? Então, na conjugação, há necessidade do uso dessa estrutura proteica tubular, que é o pili, que é semelhante a um tubo. Então, elas pareiam, emitem esse tubo e aí elas podem trocar informação. Então, eu tenho uma bactéria doadora que transferiu um plasmídio de resistência para uma bactéria receptora. Essa aqui é resistente, essa aqui era sensível. Mas quando ela transferiu o plasmídio para a sensível se tornou resistente. Aqui no outro lado também nós temos uma bactéria doadora resistente e uma receptora sensível. Nesse caso aqui está ocorrendo o que, gente? A transferência do DNA cromossômico como um todo, tá? A transferência do cromossomo. Aí o exemplo que eu dei, Thelma, foi da resistência à penicilina. Uma bactéria que é resistente à penicilina, em geral, a maioria, elas têm que elemento? Elas têm um gene que codifica a penicilase. Penicilase é uma enzima presente em bactérias resistentes à penicilina. Qual é o mecanismo de ação dela? Clivar o anel beta-lactâmico da penicilina, convertendo a penicilina em um produto que não tem mais efeito antibacteriano, né? Um produto inativo, que é o ácido penicilóico. Então, imagine que esse plasmídio tem esse gene. Quando esse plasmídio é doado, transferido para a bactéria que era sensível, essa bactéria aqui que morria quando em contato com essa penicilina, ela vai agora sobreviver. Por quê? Porque ela recebeu um plasmídio de resistência de uma bactéria resistente. Certo? Certo, obrigado. Por nada. Vamos continuar. Um outro tipo de mecanismo de transferência genética é a transdução. Na transdução, há a participação de vírus. Que vírus? Um vírus que tem afinidade por bactéria, chamado de bacteriófago. Quando esse vírus ele se conecta, né, à superfície da bactéria, ele irá fazer o quê? Injetar o seu material genético. Aqui, ó, o vírus, ele se liga à superfície bacteriana por meio da interação ligante-receptor, tá? Ele apresenta receptores específicos lá na bactéria e aí ele faz o processo aqui, ó, de liberação do material genético dele aqui no interior da bactéria, tá? A estrutura do capsídeo, as outras estruturas não entram, apenas o material genético. Então, o DNA do bacteriófago é injetado, é inserido para iniciar um ciclo lítico, ou seja, um ciclo que irá levar à lise celular. Quando esse material genético entra na bactéria, ele induz o quê? A fragmentação, aqui é o DNA bacteriano em marrom, a fragmentação do DNA bacteriano, certo? Como vocês podem ver aqui. O vírus, vocês sabem que ele é um micro-organismo acelular, né? Muitos consideram ele vida, outros não. Porque alguns consideram vida, porque ele tem a capacidade de se reproduzir. Porque uns consideram que ele não é um ser vivo, porque ele não tem constituição celular. Então, para que o vírus possa se reproduzir, ele precisa entrar em uma célula. Ou seja, ele é um micro-organismo intracelular obrigatório. E por que ele não consegue se replicar fora de uma célula? Porque ele não tem as enzimas
as proteínas necessárias para isso. Então, ele usa a maquinaria de uma célula eucarionte ou procarionte. Então, ele entrou aqui e ele vai começar a fazer a célula trabalhar para ele, a codificar quem? As proteínas dos seus capsídeos, tá? Então, é produzido aqui vários capsídeos. E aqui vocês conseguem observar que tem o DNA cromossômico da bactéria e o DNA do vírus que já foi replicado, tá? Consegue perceber as duas tonalidades de vermelho? Dá para ver, Sim, gente? dá para ver, sim. Tá, do vírus, da bactéria, do vírus. E aqui são os capsídeos do vírus que foram provenientes do quê? Da codificação, né? Do gene presente no DNA viral. Então, ele usou a maquinaria para poder fazer ali a produção dos seus capsídeos, né? A tradução das proteínas do seu capsídeo e a montagem. Então, durante o ciclo lítico, fragmentos de DNA bacteriano são empacotados em capsídeos. Então, aqui os fragmentos e depois nós temos a montagem para formar o quê? Novos vírus, gente. Estão vendo aqui, ó, novos vírus. Era só o DNA, esse DNA contendo a informação para poder produzir as proteínas do capsídeo. E aí, tendo o capsídeo, tendo material genético, esse material genético, ele é o quê? Empacotado, inserido dentro dos capsídeos para formar novos vírus, né? Novos filhinhos de vírus. Então, observe que eu tenho aqui tanto vírus com DNA viral, quanto vírus com DNA bacteriano, certo? Então, imaginem que esse fragmento de DNA bacteriano, nesse fragmento, tenha um gene de resistência. Tá? Digamos aí a resistência ao clorafenicol, a enzima clorafenicol acetiltransferase, que a gente vai ver mais à frente. Essa bactéria, né, que é resistente, houve aqui o que? A lise celular, tá? O vírus começou, a bactéria começou a inchar, por quê? De tanto vírus, né? De tanto vírus que tinha ali, que ele começou a se replicar ali dentro. E aí, houve a lise, esses vírus saíram. E os vírus foram fazer o quê, gente? Infectar novas bactérias. Quando ele infecta essa bactéria, digamos que essa bactéria receptora aqui é a doadora, né? Está ocorrendo todo o processo aqui lítico nessa bactéria que tinha o DNA cromossômico com o gene de resistência. Aí esse vírus, ele foi infectar outras bactérias. Quando ele infecta outras bactérias, eles injetam aqui o material genético dele. Esse material genético veio de onde, gente? Da bactéria que o vírus infectou lá na frente. Lá atrás, desculpa. E aí, esse fragmento bacteriano, ele vai se inserir no DNA da nova bactéria, ou seja, da bactéria receptora que era sensível. Mas agora, como ela está com esse fragmento que contém um gene de resistência, ela se tornou o quê, gente? Uma bactéria resistente. Deu para entender como esse vírus ele transferiu uma resistência dessa bactéria para essa outra? Deu? Ele induziu o ciclo lítico, tá? Fragmentação de DNA bacteriano, induziu a bactéria a produzir os seus capsídeos para formar novos vírus, e aí eu vou ter vírus com DNA bacteriano e vírus com DNA viral. Esses vírus podem infectar outras bactérias, tanto o vírus com DNA viral quanto o vírus com DNA bacteriano, levando o DNA bacteriano para dentro de outras células sensíveis. E aí essa célula que era sensível torna-se resistente, tá? Aí elas vão se multiplicando, né, professora? Hã? Elas vão se multiplicando? Quem? As bactérias, porque aí o vírus entra na bactéria, não é isso? Isso, o vírus entrou na bactéria. A bactéria não se multiplicou, tá? A bactéria, ela serviu de maquinaria para que o vírus se replicasse. Olha, que é a replicação de vírus. Tá vendo? Vários vírus. A bactéria é uma única, tá vendo? Continua sendo uma única bactéria. Só que ela proporcionou com que os vírus se multiplicassem. Essa bactéria ela vai morrer no final. Olha aqui que ela não tem mais material genético.
Depois que se encher de vírus, ela morre, libera esses vírus e eles vão infectar outras bactérias, como ele está infectando essa aqui. Tá bom? Entendi. Levando Entendi. aqui esse fragmento. Tá bom, Ivanise? Tá, obrigada. Entendi, sim. Tá. Vamos para o terceiro fenômeno pelo qual ocorre... Oi. Oi, é Shirley. Voltando Quem está lá, falando? é Shirley. Voltando lá Aqui? Isso. Só é o bacteriológico que vai fazer a replicação? Como? É só o bacteriológico que vai ficar fazendo a replicação dele? Ou Como o assim, viral bacteriológico? também? O viral também. Com- Fazer novas células receptoras. Invadir novas células receptoras. Bactérias receptoras, desculpa. Desculpa, mas eu não entendi a sua pergunta. Aqui na conjugação? Não, na outra. Na seguinte. Aqui? Depois disso, Aqui? já dá. Isso, exatamente. Depois que forma o viral e o bacteriológico, entendeu? Aí ele vai para cá Sim. para a bactéria receptora, né? Quem vai levar resistência? Sim, Quem vai levar resistência? Isso. O vírus que contém o material genético da bactéria. Só o bacteriológico, o viral não. Isso, o viral não. O viral, o que ele proporciona? Ele só faz proporciona com que a transferência. só a transferência. Ele proporciona a transferência. Vejam que tudo começou quando ele chegou aqui na bactéria resistente, porque sem ele, esse material genético não ia viajar nele para outra. Entendi. Então, a parte dele termina aqui na guisa da bactéria, né? Isso. Na verdade, não é que termine, ele pode infectar também essa bactéria e aí pegar essa resistência e continuar transferindo, entendeu? Tá, entendi. Só que o responsável por levar o viral, a estrutura física da resistência é o vírus contendo material genético bacteriano. Entendi. Bacteriano. Tá? Certo, tá. Continuando. Que bom que agora vocês estão entendendo. Estão perguntando porque estão com dúvida e quando tira dúvida, melhora a compreensão. Tá? Legal. Então, a transferência genética por transformação. Na transformação, gente, ocorre primeiramente a lise, né? Uma célula morta aqui, ó. A célula morreu. Morreu por algum motivo, por ação de algum antimicrobiano, por ação de alguma célula do sistema imune, a bactéria morreu, tá? Quando ela morre, ela sofreu um processo lítico, né? E houve a fragmentação do material genético. Esse material genético ele é liberado no meio extracelular. E esse material genético pode ser transferido para o interior de uma bactéria. Então, essa bactéria que morreu continha elementos de resistência, tá? Fragmentos de DNA contendo genes de resistência. Esses fragmentos, alguns foram introduzidos em outra bactéria. Essa bactéria aqui, sensível, recebeu esse material genético e se tornou o quê? Resistente. Esse material genético, ele se recombinou no material genético, no DNA cromossômico da bactéria, e a bactéria se tornou resistente. Certo, gente? Essa é a transformação. Ok? Ok, professora. Então, continuando. Olha, Thelma, chegou o que você tinha falado mais lá na frente. Tá? Desculpa, mais lá atrás. Nós vimos que antimicrobiano causa resistência? Causa? O que vocês acham? Não. Não, né? O que eles fazem? Eles selecionam os mais resistentes, né? Quem é que causa resistência? Mutação genética, né? Alteração no patrimônio genético de um indivíduo. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês os mecanismos que levam uma bactéria a se tornar resistente, ou seja, os mecanismos que fazem com que a bactéria expresse a resistência.
Porque quem induz a resistência, quem cria a resistência é a alteração genética. Mas como que essas bactérias se mostram para o mundo como resistentes? Como é que elas se expressam? De que forma aquele gene lá de resistência vai se expressar para que a gente veja essa resistência? Aqui nós temos 5 mecanismos. Um deles é produção, ou seja, eu tenho um gene que codifica enzimas que modificam a molécula do antibacteriano, que a gente está falando de antibacteriano, né? Tornando esse antibacteriano inativo. Exemplo disso, a beta-lactamase. O que a beta-lactamase faz? Da nossa aula passada, o que ela faz? Ela modifica quimicamente quem, gente? Um beta-lactâmico. Ela não altera a estrutura química do beta-lactâmico? Sim ou não? Sim, né? Sim, sim. De que forma? O que ela faz? A beta-lactamase. O que ela quebra? Ela quebra o anel beta-lactâmico. Isso, presente nos beta-lactâmicos. Quando ela cliva lá aquele anel, quebra, né, corta o anel entre o terceiro carbono e o nitrogênio, o que acontece com esse beta-lactâmico que tinha um efeito poderoso de matar a bactéria? Ele se torna completamente inativo. A formação. Isso. Forma-se um metabólito inativo, que não tem mais efeito de matar a bactéria, não tem mais efeito antibacteriano. Certo? Então, uma das formas é produção de enzimas que modificam a molécula do antibacteriano, tornando inativo. Se eu perguntar isso na prova, cite um exemplo de um mecanismo. Cite um mecanismo pelo qual as bactérias, ou micro-organismo em geral, bactérias no caso, que a gente está falando aqui dessa parte da beta-lactamase, expressam a sua resistência. O que vocês diriam? Isso já caiu em prova, teve gente que colocou beta-lactamase. Tá certo ou errado? É errado. Eu faço a pergunta, professora. Digamos que eu pergunte na prova, cite um mecanismo que faz com cite um mecanismo pelo qual as bactérias expressam a sua resistência. A produção de enzimas. Se a resposta... Muito bem. Mas parando por aí, não. Tem que completar, sim, né? sim. Produção de enzima pode ser qualquer enzima que não seja de modificando, né? De enzima, modificando a molécula. Poderia ser esse. Isso, produção de enzimas que modifiquem quimicamente a molécula do antibacteriano, tornando ele Aí, se eu disser, me dê um exemplo. Se eu disser um exemplo, beta-lactamase, penicililase, nesse caso de inativação, essas aí, tá? Teve aluno em prova que colocou beta-lactamase, quando eu pedi para citar um mecanismo. Ele acertou, vocês acham? Não. Não, porque ele me deu um exemplo, eu não pedi um exemplo, eu pedi para citar um exemplo de um mecanismo, não um exemplo daquele mecanismo. Ok? Então, aí, o aluno errou, não ganhou nenhum pontinho naquela questão, porque ele não conseguiu interpretar corretamente a questão, certo? Um outro mecanismo que vocês poderiam colocar, se eu pedisse para citar só um, diminuição da permeabilidade à entrada do antibacteriano. Aí vocês têm que lembrar lá do iniciozinho, que as condições para um bom antimicrobiano é o quê? Existência de um alvo e a capacidade de atingir o alvo. Então, se eu diminuir a permeabilidade, se a bactéria sofreu alguma mutação, levando a uma diminuição na permeabilidade da sua membrana citoplasmática para a entrada do antibacteriano, o que acontece? O antibacteriano vai entrar em pequenas quantidades, a bactéria vai conseguir se restabelecer e sobreviver. Tá? Então, redução da permeabilidade. Estão conseguindo me entender? Vocês ainda lembram o que é permeabilidade, né? Algo muito permeável é algo fácil de algo entrar, né? Algo pouco permeável é algo difícil de o que está fora entrar. Certo, gente? Certo. Então, quando eu reduzo a permeabilidade, eu reduzo também a possibilidade
de um antimicrobiano conseguir entrar e chegar no alvo. Então, esse é um outro mecanismo pelo qual as bactérias, os micro-organismos, expressam a sua resistência. Outro mecanismo, síntese de novas enzimas que não sofram a ação do antibacteriano. Vamos pegar um exemplo aqui. Mais uma vez, na questão das penicilinas, dos beta-lactâmicos, tá? Pensem lá no mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. Qual é o mecanismo de ação deles? Inibir a enzima transpeptidase, certo? Eles atuam lá na parede celular, na síntese da parede celular, por meio da inibição de uma enzima, chamada de transpeptidase. O que essa enzima faz, ainda lembram? Essa enzima inibe o quê? A ligação lateral das cadeias de tetrapeptídeo das cadeias lineares do peptídeo glicano, deixando a cadeia frágil. Então, o beta-lactâmico vai lá e inativar essa enzima, não deixando com que a síntese da parede celular ocorra normalmente, né? Deixando a parede fragilizada, a bactéria vai morrer. Imagine que uma bactéria se torne resistente, né, à penicilina, de uma outra forma. O que ela pode fazer? Ela pode sintetizar uma nova transpeptidase. Acompanhe meu raciocínio. A bactéria tem a transpeptidase dela. Digamos, vamos nomear para ficar mais fácil para vocês. Transpeptidase 1, que é a natural, né, que ela já tinha. Só que quando essa bactéria entra em contato com a penicilina, o que acontece? Penicilina vai e inibe a transpeptidase 1. E aí vai ter síntese da parede celular? Sim ou não? Não. Aí essa bactéria se tornou resistente, né, de forma aleatória. A bactéria não diz, eu vou me tornar resistente, eu vou sintetizar aqui uma outra proteína, eu vou produzir a penicililase. Não existe isso, tá? A bactéria ela não pensa em criar resistência. A resistência, as mutações acontecem ao acaso. As mutações são elementos também de evolução, tá? E a evolução nos permite melhorar para continuar sobrevivendo. Se a bactéria sofre mutação e algumas são boas, outras são ruins. No caso da resistência, é boa para elas e ruins para a gente. São ruins para a gente. Digamos que essa bactéria sofreu uma mutação e nessa mutação, nessa nova informação, houve o que? A codificação de uma outra transpeptidase. A 1 está sendo inativada pela penicilina. Só que a bactéria sintetizou a transpeptidase 2. E agora, essa bactéria vai morrer ou não? O que vocês acham? Não, porque ela ficou resistente. Porque agora ela tem uma outra transpeptidase para fazer o trabalho. Muito bem. A 1 não consegue mais fazer o trabalho. A 1 vai morrer. Mas a 2 está ali, pronta para fazer o trabalho que a 1 não faz mais, porque ela está sendo inativada pela penicilina. Ok? A penicilina não vai reconhecer a transpeptidase 2, porque ela só reconhece a 1. Então, olha o mecanismo, síntese de novas enzimas que não sofram a ação do antibacteriano. Ok? Aí eu dei exemplo de uma transpeptidase alternativa, mas poderia ser uma RNA polimerase alternativa, uma DNA girase alternativa. Ok? Tudo bem? Sempre uma nova, né? Isso, ou seja, a bactéria se tornou resistente criando uma enzima que não seja reconhecida mais pelo antibacteriano. E aí a bactéria consegue sobreviver, porque essa enzima não sendo reconhecida, ela não vai ser inativada. Tá? Quarto mecanismo, expulsão do antibacteriano da célula. Digamos que eu tenho a bactéria ali, aí o antimicrobiano, ele entrou. No momento que ele entrou, rápido a bactéria joga ele para fora. Não vai deixar ele atingir o alvo. Lembrem sempre que o antimicrobiano quer chegar em quem? No alvo. Não chegou no alvo. Por quê? Porque a bactéria sofreu uma mutação
criando proteínas chamadas de bombas de efluxo. O que é uma bomba de efluxo? Entrou, jogou para fora, entrou, jogou para fora. Tá? Então, expulsão do antibacteriano da célula. Exemplo, bombas de efluxo. As principais, as mais conhecidas são as proteínas TET. TET-A, TET-B e TET-C. Tá? Tudo bem? Então, o antibacteriano entrou, rápido ele é jogado para fora. Ele não tem tempo de chegar no alvo. Não ocorre alteração química desse antibacteriano. Ele apenas é jogado para fora, é expulso. Quem aí já que não gosta de visita de vizinhos, né? O vizinho chega na sua casa, você rápido dá um jeito dele ir embora. Você expulsa o vizinho aí, sem o vizinho perceber. Mais ou menos assim. Outro mecanismo, a alteração do alvo. Na alteração do alvo, digamos que eu tenho o alvo X lá, o ribossomo, né? Que é um sítio-alvo para tetraciclinas, para aminoglicosídeos, para o clorafenicol. Lá nesse alvo, eu tenho um sítio de ligação para o antimicrobiano. Aquele antimicrobiano conhece aquele sítio, ok? Digamos que RNA, a bactéria sofre uma mutação e o novo o novo ribossomo foi formado com outro sítio de ligação. Ou seja, não é mais aquele que os antimicrobianos reconheciam. Digamos aqui o exemplo da tetraciclina. A tetraciclina reconhecia apenas aquele sítio, ela só ia lá. Mas a bactéria sofreu uma mutação e aí eu tenho um ribossomo com um sítio de ligação, ou seja, um alvo novo. Tá? Um sítio-alvo novo. E aí, a tetraciclina não vai mais conseguir reconhecer. Dessa forma, ela não vai inibir o quê? O ribossomo. Não inibindo o ribossomo, eu não tenho a inibição da síntese de proteína. Certo, gente? Deu para entender? Então, quais são os 5 mecanismos pelos quais as bactérias mostram sua resistência? Vamos lá. Síntese de enzimas que alterem a estrutura química do antimicrobiano, né? Tornando esse antimicrobiano inativo. Segundo, Professora, pode ser alteração do sítio de ação, mais ou menos? alteração do sítio de ligação lá no alvo. Sítio de ligação. Desculpe. E Tá? a bomba de efluxo também, professora? A bomba de efluxo é um outro mecanismo, tá? A bomba de efluxo são proteínas que irão expulsar quem? O antimicrobiano da célula. E o mecanismo Alteração de enzimático? permeabilidade. Oi? E o mecanismo enzimático? Alteração de enzima? Mecanismo enzimático. Depende. Aqui eu tenho um mecanismo envolvendo enzima, aqui eu tenho outro mecanismo. Tenho a enzima que modifica a estrutura química e eu tenho enzimas alternativas. Novas Produção de enzimas, enzimas alternativas. Isso. Que façam o mesmo trabalho que aquelas que foram inativadas. Tá? Expulsão do antibacteriano da célula, ou seja, as bombas de efluxo e alteração do alvo, né? Do sítio de ligação no alvo. Ok? Então, vamos falar sobre os mecanismos de resistências dos principais antimicrobianos, né? Das bactérias aos principais antimicrobianos. Aqui vocês já estão carecas de saber isso aqui, muito fácil. Resistência aos beta-lactâmicos. Como é que uma bactéria se torna resistente aos beta-lactâmicos? Por meio da produção das enzimas beta-lactamases. Tá? Quem são os principais beta-lactâmicos? Penicilinas, cefalosporinas são os principais. Tá? Temos também os carbapenemas e monobactâmicos. Então, uma bactéria que é resistente a um beta-lactâmico, ela produz a enzima beta-lactamase. Qual é o mecanismo de ação da enzima beta-lactamase? É só olhar aqui esse esqueminha. Aqui eu tenho uma penicilina, tá? Essa penicilina, ela vai entrar em contato, eu tenho uma bactéria, eu vou colocar ela em contato com a penicilina vai entrar na bactéria.
Quando ela entra, ela vai encontrar quem lá na bactéria para detonar com ela? A penicilase, tá? A penicilase é uma enzima que vai degradar o quê? O anel beta-lactâmico da penicilina, tá? Beta-lactamase, gente, é um termo geral, qualquer beta-lactâmico, tá? Então, a beta-lactamase que combate a penicilina é chamada de penicilase, tá bom? Porque ela degrada o anel beta-lactâmico da penicilina. A penicilina é um beta-lactâmico, certo? Quando ela quebra o anel beta-lactâmico da penicilina, a penicilina ela é convertida, né, em um outro composto, chamado de ácido penicilóico. Esse ácido penicilóico tem efeito antimicrobiano? Não. E aí, a bactéria vai sobreviver porque a penicilina não vai exercer o seu efeito antimicrobiano. E qual é o efeito dela? Inibir a enzima transpeptidase. Tá? Ela não vai conseguir inibir a enzima transpeptidase porque o anel beta-lactâmico foi clivado por quem? Pela penicilase, que é uma enzima produzida por uma bactéria resistente à penicilina. Ok? As beta-lactamases produzidas por Staphylococcus aureus são codificadas por plasmídio de resistência. Uma das formas pelo qual essa bactéria se torna resistente é por meio da transferência de plasmídio de resistência. E aqui nós temos alguns exemplos de beta-lactamases. O SHV1, o OXA e o PSE são beta-lactamases encontradas nas bactérias Klebsiella, Neisseria e Pseudomonas. Como é que as bactérias se tornam resistentes aos aminoglicosídeos? Lembra dos aminoglicosídeos? Streptomicina, kanamicina, gentamicina, neomicina, né? Todos são do grupo dos aminoglicosídeos, que são aqueles que apresentam o grupamento amina na sua estrutura química. A alteração da permeabilidade é um dos mecanismos, tá? Ocorre a alteração de permeabilidade. Um outro mecanismo pelo qual as bactérias se tornam resistentes aos aminoglicosídeos, modificações ribossômicas, ou seja, alteração no sítio de ligação lá do ribossomo, foi aquele quinto mecanismo que a gente viu. Um outro mecanismo bastante utilizado, né, bastante encontrado em bactérias resistentes aos aminoglicosídeos é a produção de enzimas inativantes, tá? Por meio de aquisição de plasmídio de resistência. Quem são essas enzimas? Acompanhe aqui. Esse daqui é um pouquinho complicado, tá? Então, preste atenção, ok? São os nomes assim diferentes, esquisitos, mas é fácil de entender. E eu vou dar um macetezinho para vocês decorarem. Olha aqui, enzimas inativantes aqui, tá? Eu estou mostrando exemplos de enzimas inativantes. Enzimas fosfotransferases, adeniltransferases, acetiltransferases. Sempre tem aí o transferase no nome, lembra? Presta atenção, tá? Fosfotransferase, qual é a sigla? PT, porque o P é o símbolo químico do fósforo. Então, fosfotransferase. O que uma enzima fosfotransferase faz? Fosfotransferase, ela transfere um grupamento fósforo, tá? Fosfotransferase transfere fósforo. Essa enzima transfere um fósforo para quem? Para o antimicrobiano. Ela vai fosforilar o antimicrobiano, ok? Fazendo o que com ele? Diminuindo a atividade dele, ó, reduzindo a atividade desse antimicrobiano, no caso dos aminoglicosídeos, principalmente. Fazendo com que essas drogas, fazendo com que essas drogas diminuam a sua afinidade pelo alvo delas. Quem são os alvos dos aminoglicosídeos, gente? São os ribossomos, né? Ribossomo. Aí, dependendo do aminoglicosídeo, vai ser a subunidade 50S ou a 30S. Se a fosfotransferase fosforila, né, o antimicrobiano, no caso do aminoglicosídeo, a adeniltransferase, ela faz o quê? Ela adenila. Isso. Ou seja, ela vai transferir o grupamento adenil. Ou adenila para quem? Para o aminoglicosídeo, para o antimicrobiano. O antimicrobiano estava lá, isolado, sozinho. Essa enzima
a adeniltransferase pega o grupamento adenil e liga nele. Quando ela conecta esse adenil, ela acetila, né? Ela adenila, desculpa, o acetil vem depois, a outra enzima que eu vou explicar. Quando ela adenila ele, o que acontece com ele? Aquele antimicrobiano que era apaixonado, era ávido, né? Tinha grande afinidade pelo alvo dele, pelo ribossomo, vai acontecer o quê? Vai diminuir essa a atividade. afinidade. Isso, diminui a afinidade. Ele não vai mais com tanta afinidade para o alvo, tá? Então, diminuindo a afinidade das mesmas pelo seu alvo. E a acetiltransferase faz o quê? Se a fosfotransferase... Acetila, muito bem. Fosfotransferase, fosforila. Adeniltransferase, adenila. Adeniltransferase, adenila. E acetiltransferase, acetila. E o que é acetilar? Diminuir. Transferir, olha, o que é acetilar? Transferir um grupamento acetil para quem? Para o antimicrobiano. Diminuindo a atividade, diminuindo a afinidade. Isso, desse antimicrobiano pelo alvo dele, que é a subunidade específica lá do ribossomo, dependendo do aminoglicosídeo. Certo, gente? Certo. Certinho? Então, esse é o mecanismo de ação dessas enzimas que são codificadas por bactérias resistentes aos aminoglicosídeos. Tudo bem, né? Vou dar um outro exemplo aqui rapidinho. Quem aí tem namorado? Rápido, só para vocês entenderem melhor. Todo mundo solteira na pandemia? Todo mundo solteiro? Só solteiro, professora. Tá, vamos imaginar que vocês têm namorado então. Dizemos que a Thelma tem um namorado e que ela é apaixonada por esse namorado. Esse namorado, quem está aí de menino na sala? Eu só. Só, não tem nenhum menino? Só tem menina hoje na sala? Tem Márcio. Hã? Tem sim. Quem é? Cita aí um nome que eu não consigo ver aqui. Márcio. Márcio? Tá. Então, digamos que a Thelma é namorada do Márcio. E a Thelma é apaixonada pelo Márcio. Certo? A Thelma é apaixonada pelo Márcio. Digamos que Acho a que não Thelma... é digamos não, professora. Hã? Digamos que a Thelma, nessa nossa analogia, uma analogia que eu estou fazendo, a Thelma seja o antimicrobiano. Certo? A Thelma é o antimicrobiano. É o aminoglicosídeo gentamicina. A Thelma é a gentamicina. Tá? E o Márcio é quem? O Márcio é o ribossomo. Tá? Então, a Thelma é a gentamicina e o Márcio é o ribossomo. A gentamicina não tem afinidade pelo ribossomo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Sim. Qual é a subunidade? Qual é a subunidade? Já que ela é um aminoglicosídeo. 5S. 30S. 30S. Desculpa. 30S, né? Subunidade pela 30S. Então, a Thelma, apaixonada pelo Márcio, ela tem afinidade pelo Márcio, que é o ribossomo. Digamos que deixa eu ver, a Shirley. A Shirley chega na parada e aí começa... A Shirley não, já que o Márcio é o ribossomo, tem que ser um rapaz. Digamos que o Lucas está por aí? O Rafael tá aí, professora. Oi, professora. O Rafael está por aí, né? É o Lucas. Rafael ou Lucas, qualquer um, tá? Digamos que o Rafael chega na parada e aí começa a mandar presentes para a Thelma, a falar coisas bonitas para a Thelma e a querer ficar todo o tempo perto dela. Nesse caso da analogia, quem é o Rafael ou o Lucas? Ele é o quê? Uma enzima de resistência, ou a fosfotransferase, ou a adeniltransferase, ou a acetiltransferase, qualquer uma dessas. Porque quando ele chegou na parada, o que aconteceu? A Thelma
começou a perder o quê? O interesse pelo... Quem era o menino do início? O Márcio, né? A Thelma, que tinha afinidade pelo Márcio, ela começou a diminuir a afinidade dela pelo Márcio. Por quê? Porque quando o Lucas e o Rafael chegaram, eles fizeram com que ela diminuísse essa afinidade pelo Márcio. Ela começou a se envolver mais com ele, se ligou, né? Ele foi lá e fosforilou, ele acetilou, eles adenilaram a Thelma, diminuindo a afinidade da Thelma pelo Márcio. Deu para entender essa confusão aí? Perfeito. Deu, professora. Deu? Então, Ótimo exemplo. Não esqueça isso na prova. É só vocês lembram, porque de sacanagem vocês lembram e fica fácil de vocês entenderem. Quando fala muito termo técnico, aí vocês ficam assim, embaralhados. Né? Dá um exemplo desse aí, utilizando o personagem. Entenderam agora, né? Quem tinha afinidade, tinha afinidade porque a enzima inativante chegou. Certo? Certo. Então, avançando. Estamos quase terminando. Enzima inativante seria o Márcio, Seria Lucas, o no caso. Lucas ou o Rafael, que os primeiros que chegasse ali para tentar conquistar a Thelma. Fazendo com que a Thelma parasse de olhar para o Márcio para ficar olhando para eles agora. Tá? Então, resistência à tetraciclina. Como é que as bactérias se tornam resistentes às tetraciclinas? A resistência é por meio das proteínas TET. Lembra das proteínas TET, quando a gente falou dos mecanismos? São proteínas, o quê? Que expulsam, né, o antimicrobiano da célula. São bombas de efluxo. Tá? Então, as bactérias se tornam resistentes a tetraciclinas por meio da codificação de proteínas de efluxo. Tetraciclina entrou, as proteínas TET jogam para fora, não deixam ela chegar no alvo. Quem é o alvo da tetraciclina? Subunidade 30S de quem? Do ribossomo, né? Tetraciclina não inibe a síntese proteica? Estamos quase chegando ao fim, olha. Do clorafenicol é muito semelhante ao que a gente viu lá nos aminoglicosídeos, tá? As bactérias se tornam resistentes ao clorafenicol por meio da codificação da enzima clorafenicol acetiltransferase. Olha aqui a sigla, clorafenicol acetiltransferase. O que a clorafenicol acetiltransferase faz, gente? Ela transfere o grupamento acetil para o clorafenicol. Ela acetila o clorafenicol. Quando ela acetila, essa enzima, né, leva o grupamento acetil para o clorafenicol, que tinha afinidade por quem? Pela subunidade 50S, olha o alvo dele aqui, 50S do ribossomo, ele perde a afinidade, ó, que perde. Lá nos aminoglicosídeos havia o que? A diminuição da afinidade. Aqui ocorre a perda total de afinidade pelo alvo. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Igualzinho lá, o mesmo pensamento lá das outras enzimas inativantes, tá? Isso aqui também é uma enzima inativante. Para finalizar, como é que as bactérias, vamos falar da resistência às rifamicinas e quinolonas. Para vocês entenderem isso melhor, gente, é sempre vocês lembrarem, antes de falar da resistência, lembrarem do mecanismo de ação das drogas. Vocês sabendo o mecanismo de ação, vocês conseguem entender melhor o mecanismo de resistência, tá? Então, quem são os alvos das rifamicinas e quinolonas? A rifamicina inibe o quê? Inibe a síntese do RNA mensageiro, né? A transcrição. A quinolona inibe o quê? A replicação do material genético, a replicação da célula, né? Interfere na síntese do DNA. Tá? Ela inibe o quê? A DNA girase. E aqui a rifamicina inibe a RNA polimerase. Tá? Discutimos isso na aula passada. Então, o sítio-alvo desses antimicrobianos são as enzimas RNA polimerase e DNA girase, que atuam na transcrição. Quem atua na transcrição? RNA polimerase. Tá? E replicação do DNA. Quem atua? DNA girase.
Como é que se dá a resistência? A resistência é devido a mutações que alteram as enzimas RNA polimerases e DNA girases, as quais são inibidas pelas rifamicinas e quinolonas, respectivamente. Esse daqui foi aquele último mecanismo. Alteração em quem? Nas enzimas RNA polimerase e DNA girase. Ok? Eu posso ter o quê? Desculpa, aquele terceiro mecanismo. Eu posso ter o quê? A formação de uma enzima alternativa. Lembram lá das enzimas alternativas? Eu tinha a RNA polimerase 1, que fazia a polimerização lá na célula. Aí essa RNA polimerase 1, ela é inibida pela rifamicina. A célula pode codificar, a célula resistente, uma RNA polimerase 2. E a 2 vai fazer o trabalho que a 1 fazia e a bactéria vai continuar viva. Certo, gente? Sim ou não? Alô? Sim, professora. Sim, né? Ou um outro pensamento é o do último, tá? Aquele lá, alteração do alvo. Eu posso ter, né, uma alteração no sítio-alvo da RNA polimerase, do local onde essas enzimas iriam atuar, tá? Aí eu já vou ter o que aí? A alteração do sítio-alvo de ligação dela com a estrutura onde ela iria se ligar na célula, tá? Essas alterações, no caso, essas mutações, fazem com que essas enzimas, no caso aqui a DNA gerase e a RNA polimerase, ou outra enzima de algum outro exemplo, não mais se liguem a tais drogas, ou seja, protegendo dessa forma o micro-organismo. Ou seja, o sítio de ligação delas para as drogas, ele foi alterado. Tá? Eu posso ter a formação de uma nova enzima ou a alteração do sítio de ligação dela à droga a qual ela se ligava. Deu para entender? Sim ou não? Alô? Não, professora. Tá, calma, vamos lá. O tipo de mecanismo utilizado pelas bactérias resistentes a rifamicinas e quinolonas, tá? É por meio de quê? Formação de novas enzimas que irão atuar ali no mecanismo de ação de cada uma. Quem é a enzima que é inativada pela rifamicina? Quem é? A RNA polimerase. Qual é o mecanismo de ação da rifamicina? Não é inibir a síntese do RNA mensageiro? Certo? Rifamicina inibe a síntese do RNA mensageiro. De que forma? Inibindo a enzima RNA polimerase. Cadê a RNA polimerase? Tá? RNA polimerase. O que a RNA polimerase faz? Polimerização. Ou seja, ela alonga a cadeia de RNA. Porém, ela é inibida. Por quem? Pela rifamicina. Quando ela é inibida, não tem síntese de RNA mensageiro. Até aí tudo ok? Sim? Ok. Quinolona. O que a quinolona faz? A quinolona inibe a enzima DNA gerase. O que a DNA gerase faz? É uma enzima que participa do processo de multiplicação do DNA. Ela condensa o material genético para que esse DNA se divida sem que ocorra fragmentações. Porém, ela é inibida por quem? Pela quinolona. Quando ela é inibida, a célula não consegue replicar o DNA e não consegue dividir, certo? Tudo bem? Certo. Tudo bem. Obrigada. Aí uma bactéria resistente, o que ela faz? Ela pode sintetizar uma nova RNA polimerase para fazer o trabalho que a 1 fazia. E a 1 que estava sendo inativada pela rifamicina, certo? Ou, no caso da quinolona, a bactéria ela irá codificar uma enzima, uma enzima DNA girase 2 alternativa. Tá? Essa 2 vai fazer o trabalho que a DNA girase 1 fazia. Certo? É aquele mesmo pensamento lá das transpeptidase 1 e 2, lembram?
eu tenho outra enzima codificada por essa bactéria resistente que não vai sofrer o efeito de quem? Das drogas, desculpa, rifamicina e quinolonas. Uma outra forma é o que, gente? Uma alteração no sítio-alvo dessas enzimas, RNA polimerase e DNA girase, o sítio-alvo específico pelo qual ela se ligava ao antimicrobiano. O antimicrobiano não vai mais reconhecer ela, não reconhecendo, não vai ter efeito. Certo? Alô? Deu Certo. para entender um pouquinho melhor? Deu sim. Depois Então, eu vou rever mais essas suas aulas. quem estiver ainda com dúvida, assiste de novo, só a parte que você teve dúvida, tá? Dê uma lida no material, na internet, tá? Material confiável, sempre procure materiais confiáveis, artigos, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Eu mandei... Não foi para vocês, foi para outra turma já. Então, até a próxima aula, tá, gente? E fiquem com Deus, tá? Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente.